Saudades, uma pequena e acolhedora cidade do extremo oeste de Santa Catarina, predominantemente formada por descendentes de alemães, é uma terra de empreendedores. E hoje você vai conhecer um deles. É o Samuel Thyssen, cuja trajetória de vida está vinculada ao desenvolvimento da cidade. Olha, eu admiro muito o Samuel por ser talvez um dos maiores empreendedores da região. O Samuel, então, representa muito para o nosso município, representa muito para o nosso estado. É uma pessoa extraordinária que faz as coisas acontecerem. Então vamos mostrar um pouco das coisas que o Samuel faz acontecer. Uma delas é a Finestra, uma fábrica de móveis que exporta 90% de sua produção para a Europa e os Estados Unidos. E o maior consumidor nosso é a Inglaterra, onde entram as Irlandas, Norte e Sul, e o Reino Unido. Posteriormente, nós vendemos muito a Alemanha, a França, Portugal, Espanha, Ilhas Canárias, a Itália também, Tchecoslováquia, Ilhas Canárias e mais outros, né? Entra no mercado europeu. Transfere-se alguma coisa também para o mercado americano, Cuba e principalmente o Canadá também. Então são mercados exigentes. O mercado americano, com a crise que se alavancou, foi o único que nos deu o dissabor de cancelar 12 containers de um produto, mas que facilmente colocamos em outro consumidor e a Finestra continua. E você sabe como nasceu a Finestra? De um aval. Nós avalizamos um companheiro que, na época, produzia porta, janela, aberturas, carrocerias e assim por diante. Ele foi mal no seu trabalho, na sua atividade financeira e automaticamente nossos avais foram juntos. Aí, um belo dia, o banco nos chamou para prestar contas e ver o que se faria com esse saldo remanescente. E deram 48 horas para nós acertar isso. Uma situação um tanto desagradável e desesperadora. Para mim poder cumprir e honrar como um bom cidadão, um bom brasileiro deveria realmente cumprir, sobrou vender até o alto da família para nós acertarmos isso. Bom, resultado final, paga as contas, não tínhamos capital suficiente para receber de volta, então criou-se ou fundou-se a sociedade da moveleira ou industrial na linha Finestra. Com um toque de Midas, o Samuel transformou a fábrica falida em um próspero negócio. Bem ou mal, nós tínhamos que dar um destino para isso. Foi quando eu convidei um sobrinho meu para que junto comigo tentássemos achar um caminho, primeiro no mercado interno, um mercado muito perverso, muito difícil, e posteriormente então partimos para a exportação. Hoje a empresa, para você ter uma rápida ideia, não é uma grande empresa, mas meio a essa dificuldade, principalmente esse tumulto internacional, nós consumimos diariamente algo entre 100 e 120 cúbicos de madeira, que é destinado ao mercado externo. Sem dúvida nenhuma é um número bastante alto, principalmente se tratar de uma empresa estabelecida no oeste de Santa Catarina, onde tradicionalmente não há vocação moveleira, ou grande vocação moveleira, comparado isso a São Bento, ou Blumenau, Cruz, que sejam cidades dessa natureza. Fabricar móveis para um público exigente é um grande desafio. Além da tecnologia, você precisa de uma equipe altamente qualificada. A nossa mão de obra não é facilmente qualificada, você tem que qualificá-la mesmo. Trouxemos professores de fora, principalmente São Bento, qualificamos nosso povo, damos oportunidade, exigimos deles volta ao banco de aula. Hoje a Finestra paga a mais ou menos 25 pessoas ajuda de faculdade, exige participação e formação no segundo grau, pelo menos, e isso fez com que realmente o nosso nível de profissionais melhorasse. Máquinas, evidentemente, você consegue comprar, financiar, mas as pessoas humanas você tem que profissionalizar mesmo, tem que ter paciência e formar dentro daquilo que é necessário. Uma outra atividade profissionalizamos os nossos gerentes, nossas pessoas de confiança, colocamos pessoas qualificadas da família para dentro e isso fez com que realmente a Finestra deslanchasse, tivesse êxito em seu trabalho e desenvolvesse o seu nível em produto e em tratamento com as pessoas. Para conquistar espaço profissional na empresa da família, os filhos precisam passar necessariamente por duas provas: o reconhecimento dos pais e o respeito dos colegas. Uma, porque você é filho, você tem a sua responsabilidade muito mais além de você exercer a sua função como um simples funcionário, que é como eu me considero lá dentro com os meus colegas, e você tem a responsabilidade de aquilo ser
uma parte tua também, de você ver todo o crescimento da empresa, de você almejar que ela continue crescendo e assim por um bom tempo e toda a vida. Então é uma responsabilidade com dois sabores, digamos, né? E também a cobrança que existe, tanto na fábrica, que você às vezes é vista como simples filha de um dos donos e não como um profissional, mas dentro do seu trabalho, da seriedade, de você conquistar seu espaço dentro da empresa, com respeito aos seus colegas, funciona também, dá certo. As cidades maiores, apesar de ter as oportunidades mais constantes, informações mais constantes, nas cidades menores a gente tem condições de provar melhor isso. Nós assessoramos juridicamente as empresas, então assessoramos tanto na área trabalhista, na área civil, mas na área também tributária, que é a minha área de especialização, né? Com um pragmatismo referenciado na realidade empresarial, o Samuel fala da relação com o mercado. O mercado não vem a você. É você que tem que ir ao mercado. Foi a resposta que eu dei para o meu sobrinho quando ele me solicitou no começo do ano para visitarmos a feira de Colônia, a feira de Paris, o Salão de Móveis de Paris. Pediu se eu achava interessante. Eu disse, olha, o mais interessante seria se a feira viesse a nós, o que não vai acontecer nunca. Nós é que deveríamos ir à feira. Prepare as malas e vá. Foi o contato principal para esse ano, que promete ser o principal desse ano, o contato com o cliente lá na fonte, mostrando que você existe, que você tem capacidade, que você tem coragem. E para manter a empresa conectada com os avanços do setor, o Samuel dá a dica. É a participação constante em eventos, quer eles no exterior ou quer eles locais ou regionais. Sem dúvida nenhuma, uma grande dificuldade, até alto custo, que nós participamos em todas, quando tiver a oportunidade, em todos os momentos que nós podemos participar. Nossos meninos vão seguidamente à Europa, vão aos Estados Unidos, visitar clientes, participar em feiras. Esse ano já nós estivemos na Europa, participando da feira de Colônia, na feira de Paris, e nesse momento hoje nós temos nosso staff participando da exposição feira Máquinas e Equipamentos, Acessórios para Móveis em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Samuel, o que é que você projeta para o futuro da Finestra? Crescimento, aumento do emprego, dando oportunidade para nossos profissionais, nossos filhos da terra, e evidentemente o nosso futuro é crescer. Eu gostaria que ela crescesse bastante, não para mim, lógico, para satisfação pessoal, sim, mas o objetivo principal seria servir a comunidade e a nossa região. Samuel Thyssen, além de transformar uma fábrica de carrocerias falida em uma indústria moveleira de sucesso, também liderou a criação de uma das principais cooperativas do Oeste Catarinense. É a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Vale do Araçá, a Ceraçá, fundada em agosto de 1974, com o objetivo de levar energia elétrica para uma região que não era assistida pelo poder público. Sem energia no meio rural, todos querendo energia, e o próprio Estado também sem condições de executar isso de uma vez só, né? Criou-se então com verbas advindas do BIRD, para que isso fosse através do sistema cooperativo, incentivado então a eletrificação rural. A Ceraçá, nós na época precisávamos de energia, evidentemente, que eu fui um dos loucos aí que queria, porque queria. Há mais de 30 anos atrás, o Samuel veio me procurar lá no município de Modelo, a qual eu trabalhava e estava bem, inclusive morando lá, jamais pensei em sair da comunidade do município de Modelo, e para nós criarmos uma cooperativa de eletrificação rural. Vira de cá, vira de lá, no fim nós encaramos a função, só que nós não entendíamos daquilo que nós fazíamos, para o lado que você olhava não tinha condições de trabalho, não tinha formas de você encarar sem preocupação, e com certeza muitas vezes se chorava, o leite derramado, mas nós não queríamos voltar atrás. Não foi fácil, a falta de experiência, falta de profissionais, redes mal executadas por empreiteiras escrupulosas até, fizeram com que o trabalho se tornasse penoso. Mas vamos profissionalizando nossa gente, nossa equipe, investindo, e entre muitas cooperativas do Oeste e meio estado de Santa Catarina, somos os últimos moicanos. Estamos resistindo até hoje, não fizemos feio, nossa cooperativa cresceu, ela diversificou
Deve-se a isso, talvez, a nossa sobrevivência. Se nós não fosse teimoso, nós tínhamos largado na época, com certeza, e não estaríamos onde nós estamos hoje. Graças a Deus, a Ceraçá hoje está de parabéns. O quadro social sempre achou interessante negociar com a cooperativa e isso fez com que ela cresceu. A Ceraçá distribui energia na média de alta tensão em 8.600 quilômetros e 4.700 e poucos quilômetros de baixa tensão. E a frota de veículos hoje são mais de 100 veículos, entre caminhões, caretas e Toyotas, viaturas, para a função do dia a dia da cooperativa. Isso hoje atende em torno de 8.700 e poucos agricultores, né, com suas funções, desde criação de suínos, aves, linha de leite e, logicamente, a produção agrícola. Eu era prefeito lá em 1983, lá no município de Caibi. E lá apareceu o Marino, representando Samuel, para fazer rede de energia elétrica no interior do município. Foi contato e confiança à primeira vista. E começamos. E levamos a eletrificação rural em todo aquele interior, pelos melhores preços e com muita credibilidade. E aí que começou essa relação afetiva, forte, de respeito mútuo. E por isso mesmo, essa cooperativa consegue oferecer para os consumidores, para os clientes, os mesmos preços que a Celesc oferece. E a cooperativa, que começou com o propósito de distribuir energia elétrica para a região, hoje tem sua própria usina de geração. É uma PCH, pequena central hidrelétrica, com potência instalada de 16,5 MW. A primeira usina lá na Flor do Sertão, primeira usina hidrelétrica do cooperativismo catarinense, tem a marca do trabalho, da realização, do espírito empreendedor do Samuel. Se eu tenho a rede, se eu tenho consumidor, eu precisaria ter o combustível. Novo desafio que nós encaramos com muita vontade e, acima de tudo, com profissionais também competentes. E nasceu, então, a PCH Flor do Sertão, que era da Ceraçá. Como era um empreendimento um pouco grande para o nosso tamanho, muita areia para o nosso caminhão, e criamos uma UESA, dividimos essas ações entre o sistema cooperativo agropecuário e nosso. Trabalhamos muito, ficamos felizes quando essa empresa entrou em operação, está gerando recursos, alcançando o seu objetivo e dando satisfação para nós. Então, eu acredito que foi mais um saldo positivo, um aprendizado muito grande e que nós, como líder responsável, nos sentimos também orgulhosos por ter alcançado. A força de uma cooperativa como a Ceraçá se mede pela participação efetiva das lideranças que se reúnem em Assembleia Geral para deliberar sobre novos investimentos e aprovação de balanços. Inicialmente, nós reunimos costumeiramente nossa liderança. O que é a liderança? O quadro que representa o associado. Cada comunidade elege um casal ou dois que durante o ano é chamado para acompanhar nossas atividades. Novos planejamentos, novos investimentos, algumas dificuldades que precisam ser corrigidas ou transmitidas, se reúne em grupos de liderança. O líder é o elo de ligação entre direção e associados. São aqueles que buscam as informações e levam e repassam aos seus liderados lá nas comunidades. A escolha de líder é de livre, espontânea vontade da comunidade. A comunidade escolhe, para nós não interessa de que time, de que cor, de que religião, de que partido ele é. Para nós o importante é que ele seja uma pessoa que venha interessada a ajudar a trabalhar, a levar as informações ao associado. E a cooperativa tem papel determinante no desenvolvimento da região. Nós que vivemos no oeste de Santa Catarina há mais de 50 anos, se nós fôssemos atribuir o progresso e o desenvolvimento do oeste, deve-se ele ao dinamismo, à persistência do povo que aqui veio se estabelecer. O crescimento deve-se a grandes líderes de todas as grandes agroindústrias ou grandes investimentos. Mas o cooperativismo, a princípio, tem uma grande participação, e eu diria de suma importância no crescimento e desenvolvimento e principalmente na manutenção do homem no campo. Aqui eu atribuo ao sistema cooperativo grande parte do desenvolvimento do oeste de Santa Catarina. E é por isso que nós temos que ser gratos àquele grupo de tecelões ingleses
que fundaram o sistema cooperativo. Agradecer aqueles brasileiros que o trouxeram para o Brasil e reconhecer o trabalho incansável que vem realizando as lideranças cooperativistas aqui da nossa região, do estado e do país. E com o saber provindo da experiência, o Samuel deixa a mensagem para os associados da Seraçá, que serve para todos nós. Todo temor nasce do cansaço ou da falta de informação. Se nós olharmos para trás, nós vivemos crises muito maiores do que parece ser essa. Quem sempre trabalhou, quem sempre foi honesto e quem sempre pensou em crescer, provavelmente vai superar também essa crise. Eu sou otimista, acredito no trabalho, através da união, do respeito. Se nós continuarmos fazendo isso, acreditarmos em nós mesmos, eu tenho certeza que essa crise será superada. Sabe como se deu a formação deste empreendedor que acredita no valor social do trabalho e da livre iniciativa? Por insistência do pai dele, o Samuel ingressou no seminário lá em Maravilha. O desejo dele, o grande desejo e a orientação dele eram duas coisas. Terra para os filhos, que ninguém roubaria. Ou então estudo que ninguém tiraria da cabeça, mesmo que tirasse a roupa do corpo, mas o que estaria na cabeça permanecia. Forçou a gente, ou pelo menos ajudou para que a gente chegasse ao seminário. Na época era a única forma de você aprender alguma coisa a mais do primário de casa. Lá fomos a Maravilha, tivemos a felicidade de ser colegas de Cacildo Maldana, figura ilustre de Santa Catarina, Eloy Ranzi, também o outro, já deputado, secretário, entre outras atividades, e nós continuamos na nossa lida diária. Deus, quem sabe, projetou o caminho certo para os três, porque na igreja não era bem o nosso futuro. Posteriormente, meu pai, com dificuldades, evidentemente, saúde, deficiência, frente a essas matas e as dificuldades, a sua saúde não resistiu muito. Como era o homem mais forte, o mais velho da família, eu fiquei em casa, ajudei ele. Aí, num dito anúncio de jornal, eu li a notícia de que se recrutava jovens para participarem de um programa de desenvolvimento aos países em dificuldades ou países em desenvolvimento. E era um convênio com a Alemanha, Itália e também Suíça. Bom, nós imaginávamos que o nosso futuro era por ali. Eu gostava de viajar, gostava de estudar, gostava de ler, de aprender e conhecer. Me inscrevi e tive a felicidade de fazer parte de um grupo de jovens que participou do primeiro programa da Suíça. Era um programa onde consistia de prática mesclado com banco de aula. Então, dos 38 meses que nós ficamos na Suíça, 18 eu fiquei em banco de aula, juntamente com os próprios filhos de agricultores suíços, fazendo então o tal do técnico agrícola deles. E na mesma oportunidade, na propriedade onde nós vivíamos com nossas famílias, nós tínhamos o aprendizado, mais uma vez orientado pelo próprio agricultor, que era mestre na arte, ou pelo menos formado para isso, e aonde nós tínhamos a liberdade de ser considerado não empregado, mas sim estagiário, com responsabilidade deles perante o governo suíço. E fez então para nós, deu na época para nós, a grande oportunidade de conhecer o mundo. É claro, Raimundo, você sair do interior de Santa Catarina, principalmente do Oestão, e aportar na Suíça, imagina que foi um baque, foi uma diferença muito grande. Eu perguntei ao Samuel qual a importância dessa experiência na vida dele. Veja o que ele respondeu. Sem dúvida nenhuma, uma loteria esportiva para mim. Como pessoa, no campo humano, no campo profissional, e também eu acho que ela foi a grande faculdade que se abriu na mente, na visão da gente. O ângulo, que talvez era bem restrito, ele passou a ser ilimitado. E fez com que a gente, quando voltou aqui para o Brasil, lutasse e fizesse para que as coisas acontecessem em volta da gente. Eu me sinto realizado, tenho certeza que foi uma das melhores coisas que me aconteceu na minha vida. Uma experiência internacional como essa, em que você alia estudo e trabalho, é sempre muito valiosa. Principalmente porque amplia sua capacidade perceptiva no mundo dos negócios. O Samuel, além de dirigir a Finestra e a Seraçá, é sócio fundador de uma das maiores indústrias de material esportivo do país, a Clássico, que hoje, após a fusão com o Grupo Dili do Rio Grande do Sul, se chama Grupo DAS. A ideia não é minha. Eu entrei nessa a contragosto, inclusive, porque eu num primeiro momento não acreditava que fosse possível. Mas a ideia nasceu de um menino de 19 anos,
grávido com uma menina de 17, que, não aceitando essa situação, foi expulso, foi mandado embora da empresa, na empresa onde ele trabalhava, e evidentemente porque ele enxergava além dos muros. Ele tinha uma capacidade de imaginar o que seria possível, o que outros não conseguiam ver. Ele veio de volta à sua cidade, que é a nossas queridas Saudades, e com essa ideia fértil de que isso daria certo. Quando eu fui levar isso para minha esposa, ela achou que os dois tinham enlouquecido juntos. Posteriormente, evidente, nós montamos essa pequena empresa, começamos com muitas dificuldades, mas ao longo dos nossos quase 30 anos, fizemos com que ela fosse sempre crescendo, com persistência. Nós somos alemães e erra quem diz que o alemão é teimoso. O alemão é persistente, ele faz com que a coisa continue, e teimoso é aquele que teima com nós. Mas, na grande verdade, a fábrica se deve ao sucesso, se deve a esse menino, Wilson Hermes, que eu admiro, considero ele um dos grandes empresários, não só do Oeste, mas de Santa Catarina, pela visão que tem para o amanhã. E também eu dedico isso tudo ao grande número dos nossos funcionários.